Vou trazer aqui, olha, nosso destaque de hoje é mais uma exclusiva do cafezinho, né, Miguel? Do papel da Michele Bolsonaro aí nesse projeto de afanar o patrimônio público aí pelo clã Bolsonaro. A gente recebe a Maíra Goulart, o Renato Giannini, e daqui a pouco a nossa Aninha Prestes também está chegando. Miguel. E temos aqui a convidada ultra especial, Sara Vivaco, está aqui para participar da primeira parte do programa com a gente. Está aqui a Sara. Tudo bem, Sara? Bem-vinda. Tudo bem, meus queridos? Que bomba, né? Que furo esse da Fórum, que coloca a Michele como uma das beneficiárias, né, dos roubos de joias do erário público. Realmente um furaço. Isso aí é incrível, Sara. Coloca o print logo aí, Gui, o print da conversa. É um diálogo. Isso está no relatório da Polícia Federal. Essa é a matéria, tá? Matéria. Mas bota o print, depois leio essa matéria. Esse é o print. É um trecho do print, é um trecho do diálogo entre o Marcelo Câmara, que era assessor do Bolsonaro, assessor especial do Bolsonaro, e o Mauro Cid. Eles estão falando de joias aí, porque já sumiu um. Um é um conjunto de joias, que já foi com a dona Michele. Eles estão preocupados, porque... Pode tirar. Ô, Sara, deixa eu explicar essa situação aí. O relatório da PF, a grande parte do relatório são diálogos entre o Mauro Cid e o Marcelo Câmara. Deixa eu trazer a Aninha aqui, que chegou. Aí, botei ela cena. Pronto. Oi, Ana. Oi, gente, desculpa, tinha um som aqui. Boa tarde a todos e todas. Um som ligado de TV. Bem-vinda aí a nossa querida convidada. Ana, estou explicando aqui para o pessoal e para a Sara esse escândalo aí. Esse escândalo está no relatório da Polícia Federal, que investiga o roubo das joias. Grande parte do relatório são diálogos entre o Marcelo Câmara, que era assessor especial do presidente da República, e o Mauro Cid, que era chefe de ajudante de ordens. Ele era ajudante de ordem, chefe. E eles, grande parte... É incrível. Eu acho engraçado, porque hoje a gente acha graça, né? Mas é muito grave, né? É porque é incrível, Sara, é que eles ficam conversando sobre joias o tempo inteiro. São centenas de diálogos sobre joias. Parece que era a grande função deles. O Bolsonaro ia ganhar joia lá na Arábia Saudita, no Emirados Árabes, e eles ficavam vendendo as joias, desde 2019. Vendendo as joias para Miami. Então, é a articulação deles para vender joias. Né? Para onde vende, né? Se pode ou não vender. Aí eles ficam conversando se vai ter algum problema. Aí, ó. Eu falei com ele sobre isso, Cid. Ele é um outro assessor do Bolsonaro. Aí ele me falou que tem esse entendimento, sim, mas que o pessoal questiona porque ele pode fazer o que ele quiser. Aí ele quiser o Bolsonaro. Mas tem que lançar na comissão a memória, entendeu? Eles estavam já assim, meio ressabiados que podia dar algum problema. O que já foi, já foi. O que já foi, já foi, olha só. Né? Mas se esse aqui tiver, ainda a gente faz certinho para não ter problema. Aí vem essa frase que eu achei assim, maravilhosa, Ana. Porque já sumiu um que foi com a dona Michele. Então, para não ter problema... Porque a discussão era que eles estavam com medo de que daria problema vendendo no exterior. Então, eles ficam falando, não, vamos vender aqui no Brasil mesmo. Aí tem um diálogo lá que o Mauro Cid fala, mas são 120 mil dólares. Ou seja, é uma sem-vergonhice indescritível. Indescritível, é impressionante, sabe? Esse relatório aí, ele parece, sei lá... Sabe aqueles romances franceses, ligações perigosas? Entendeu? Que é só orgias, no caso é só venda de joias o tempo inteiro. Sara, o que você acha disso? Assustador. Mas eu acho interessantíssimo esse furo aqui da Fórum, porque a Michele, sempre houve uma suspeita que a Michele não era um enfeite.
nessa organização criminosa do Bolsonaro. A gente nunca entendeu qual era o encaixe da Michelle. Peraí, deixa eu desligar aqui meu... Eu acho que essa é uma pergunta importante. Qual que é o encaixe da Michelle? Pelo que está falando aí, assim, não deixa muita dúvida. A Michelle some com a joia. A Michelle é a bandida entre os bandidos, entendeu? Os bandidos vão lavar, vão receptar indebitamente essa joia, vão lavar, e aí a Michelle deve ter visto uma que ela gostou, pegou, sumiu com ela para fazer sei lá o quê, ou seja, ela está pegando patrimônio público, se apropriando dele, e ela é só primeira-dama. Ela não tem... A Michelle, eu acho um caso que é muito importante ser colocado onde ela tem que estar, porque aquele cheque, né, do Queiroz, tudo isso não se fala mais disso, mas a Michelle é um grande problema, porque ela tem uma missão política junto com a Damares, ela é perigosa, ela é uma neopentecostal fervorosa que já anunciou os planos que ela tem para a República. Ela tem ambições políticas, e ambições políticas de tornar o país uma república teológica fundamentalista cristã. Né? O Bolsonaro simplesmente se converte para ganhar uma eleição. A Michelle, ela é realmente feita ali pelo fundamentalismo cristão. É muito interessante, mas uma coisa assim que, Miguel, que a gente fica na dúvida ainda é se a Michelle... O que ela podia mandar ali, né? O que ela podia falar por em cima do Bolsonaro? Isso seria muito interessante de ver. Agora, quem soltou esse... Claro que quem soltou, né? Quem retirou o sigilo dessa investigação conhece todo o teor. Então, para eles devem ter muito mais do que os olhos estão vendo. Isso é uma parte, né? Uma parte de uma investigação enorme, de 5 braços, né? Investigativos. O que mais não deve ter ali? E isso é, no mínimo, um achado incidental, uma prova incidental, que pode te levar para uma nova linha de investigação. Né? Se não aparecer aí, quando você vê uma coisa dessa, é um indício de crime. Então, você vai ter que necessariamente investigar a Michelle. Sim. Antes de passar para a Ana e para a Yara, tem outro print aqui. Coloca aí na tela, por favor, Gui, que é o print que é a opinião da Polícia Federal sobre esse diálogo que eu mostrei. Né? Coloca aí, Gui. Que a Polícia Federal ela fala o seguinte: o investigador, né, está de posse de todas as provas e entende, analisou todo o teor, analisou tudo. A mensagem indica que, apesar das restrições, possivelmente outros presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro podem ter sido vendidos, sem respeitar as restrições legais, ressaltando, inclusive, que sumiu um que foi com a dona Michelle. Esse é o delegado falando. Né? Então, você tem mais joia, está aí na tela, mais joia que sumiram, não foram devolvidas. Eles foram lá tentar devolver, recomprar, mas teve joias que sumiu, algumas joias sumiram. Então, isso aí realmente... O que você acha disso, Ana? Eu acho que, de certa forma, já se esperava, né, encontrar esse envolvimento dela. É uma coisa um pouco elementar, assim, ela está no centro desse clã, né, de um clã ampliado, né, com os assessores, o Cid, pai, Cid filho. Então, até este momento, eles estavam guardando ela até como uma reserva, né, política. Aqui em Brasília se fala muito da candidatura dela, possivelmente para o Senado. Então, o que a gente percebe é que estava se tentando preservar ela também de ser atingida por essas investigações. Mas, aos poucos, não tem jeito. Eu acho que não vai ter como que não se investigue, não se encontre evidências, né, elementos de que ela também, de certa forma, participou de toda essa trama. Principalmente, né, Miguel, depois de tudo que nós falamos, inclusive ontem, acho que foi ontem, né, que vem desde o início do governo, né, esse modus operandi
em torno desses presentes. E a relação, gente, Sara e Yara, com o Estado, né? Revela muito qual é a relação desse grupo, mas não é só desse grupo, é esse grupo ampliado, o projeto que eles representam, como eles veem o Estado como usufruto de um grupo que estiver no poder. Então, se você está no poder, você pode dispor do Estado para o que você quiser, precisar. Você precisa ir para um casamento, você usa um jatinho, é normal, da FAB, enfia a família lá dentro. Ou você se desfaz de patrimônio público, como foi feito dentro dos palácios, desde livros, obras de arte, tudo isso. Então, isso vai revelando como eles agem com relação não conseguem fazer essa diferença entre o que é você estar como um serviço público, fazendo um serviço público, você foi eleito, está governando ali, e que aquilo ali não é propriedade da família que está governando. Eu concordo muito com a análise dos colegas e acrescento o seguinte, é um interessante contraponto à Janja, né? A postura da Michelle, tida como elegante, discreta, e aí a gente vê, de fato, quem é essa figura aí que eu considero a mais perigosa do clã. Viu? Eu lembro que eles fizeram um evento na Paulista em que ela fala, olha, a gente o tempo inteiro separou o Estado da religião. Isso não pode acontecer, a gente tem que tomar conta. Aquilo ali, para mim, é uma bandeira vermelha muito enorme, sabe? Porque essa mulher é muito perigosa. E infelizmente, também concordo com a Ana. Ela tem tudo para poder crescer a carreira política aqui no Distrito Federal, o que me causa realmente dor no estômago, só de imaginar essa mulher com a postura dela de fundamentalista religiosa, cínica e mentirosa, de ocupar uma cadeira no Senado. Deixa eu ler aqui os comentários. O que eu acho engraçado, Miguel, é porque você traz aqui um fato muito óbvio, e o Metrópolis, há uns dias atrás, fala que a conclusão da Polícia Federal era que não tem as digitais da Michelle no caso das joias. Mas tá o diálogo lá. Porque você está apresentando aqui as digitais, que assim, se eu fosse porque não tem a denúncia do Ministério Público. Chama esse cara aqui, eu quero saber qual que é esse que desapareceu, e eu vou agora fazer um mandato de busca e apreensão para poder ver a casa dela, para poder ver banco, para poder ver tudo. É impressionante como a imprensa também gosta de trabalhar assim, a grande imprensa a favor, né, de certas ideologias. Se fosse a mulher do Lula, não teria essa boa vontade toda. Não teria essa boa vontade. É porque na conclusão da polícia do relatório, eles não indiciam a Michelle Bolsonaro. Eles poupam ela. Só que o relatório, o nome dela aparece o tempo inteiro. Né? É só ligar os pontos. Ela estava por trás desse roubo das joias. Tanto que as joias... Eu já fiz vários lives sobre isso. Você tem, por exemplo, as joias que estavam presas em Guarulhos, eram as joias dela, que ela achava que era dela, né? As joias femininas. Quem mobilizou o Mauro Cid, deixou o Mauro Cid doidinho para pegar aquelas joias, foi a Michelle. Ela mobiliza lá o chefe da Receita Federal, mobiliza o Mauro Cid. Tem as digitais da Michelle, você percebe no relatório, nos diálogos, né? As joias, quem estava querendo aquelas joias? Porque o Bolsonaro conseguiu as joias dele, os Rolex, Philippe Patek. Então a Michelle, ela deve ter pensado, eu vou ficar sem minhas joias? Ela já tinha outras joias, tanto que tem essa que sumiu. Mas aquelas joias que o ministro de Minas e Energia trouxe escondido, o ministro agindo como mula. A gente não pode esquecer disso, Ana, a gente tem que ficar lembrando disso. O ministro de Estado trazendo escondido na mala joias da Arábia Saudita. Sem contar que, nesse relatório, eu lembro que, como ficou muito, essas joias do Emirados Árabes ficaram mais famosas, porque eram joias realmente muito caras, aí teve um raciocínio, não, porque a venda da refinaria de Mataripe, né, a Landolfo Alves, que foi vendida para Emirados Árabes, não tem nada a ver, porque foi a Arábia Saudita que deu presente. Emirados Árabes deu vários presentes.
Esse relatório fala vários... Não, tá no relatório, tem foto, tem esse relatório. Todo dia agora eu vou trazer uma novidade. Até esgotar. São 2.000 páginas. Vou ficar o ano inteiro fazendo live só sobre esse relatório. Ana, tem as fotinhos da tal da a Palmeira de Ouro. É a fotinho, o Mauro Cid conversando com o pai. Pai, manda foto. Aí o pai manda várias fotos da árvore de ouro, manda as fotinhas pelo celular. Sabe? Eles não estavam nem aí. Um general... Ana, às vezes eu acho que eu vou enlouquecer. O pai do Mauro Cid era um general da República, diretor da Apex nos Estados Unidos. Um alto cargo público, ganhando dezenas de milhares de dólares na Apex, mais o salário de militar. E ainda ficava trabalhando de muambeiro para o filho e para o presidente para ganhar comissão de vinda de joia. É muita insanidade. É muita insanidade isso, cara. E como é que tem gente ainda que apoia esse cara? Ele faz manifestação, fica um bando de... tem que tomar cuidado. Mas fica um montão de gente se reunindo para ficar gritando mito. O que esse pessoal tem na cabeça? Um cara que rouba joia. Não, eles acham que realmente foi presente, o presente é dele, ele tem o direito de fazer o que quiser com o presente. Eles têm essa concepção. Se fosse o Lula, fizesse isso. Se fosse o Lula aí ele não podia. Aí é ladrão. Mas eles acreditam no que eles querem, gente. Eles têm dissonância cognitiva. É uma seita. Não é? Não, é uma seita.